Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reação em cadeia da polimerase, também conhecida como PCR. Essa técnica é bastante conhecida, bastante famosa e muito importante para as técnicas de biologia molecular. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios dela e como desenhar bons primers para que essa técnica possa ser realizada com bastante sucesso. A técnica de PCR nada mais é do que a amplificação de um fragmento específico de DNA. É o fato de você fazer várias cópias de um pedaço de DNA, de um fragmento de DNA de interesse. Esse fragmento pode ser um gene, pode ser vários genes ou até mesmo uma região não traduzida do material genético. Desde que seja um fragmento que você queira estudar, ele pode ser amplificado. Então, nessa técnica, a gente imita as condições que a célula usa para duplicar o material genético naturalmente. Só que agora a gente faz isso em um tubinho. E essas condições permitem que eu faça várias cópias atrás de várias cópias, amplificando, ou seja, aumentando o número de moléculas de DNA que eu tenho numa amostra. Para que eu vou querer amplificar o meu material genético ou um fragmento dele? Simplesmente porque eu posso querer estudar, ele pode ser alvo de estudo, pode ser um gene que eu queira estudar, um pedaço do DNA que eu queira estudar, então para isso eu vou precisar fazer várias cópias do meu material genético, vou precisar fazer várias cópias desse fragmento de interesse. Então a PCR geralmente é o ponto de partida para todas as demais técnicas envolvidas na tecnologia do DNA recombinante, que são técnicas em que eu vou estudar e manipular o material genético. Além disso, a PCR também é muito utilizada em diagnósticos, para que eu possa identificar se um fragmento de DNA está numa amostra ou não. Então, eu posso querer identificar se uma amostra está contaminada, por exemplo, com um vírus. Para isso, eu posso tentar amplificar fragmentos do material genético do vírus e identificá-los. Se o meu resultado constar que há muitas cópias deste fragmento do vírus, é porque o vírus está presente nessa amostra. Porque pela PCR eu fiz várias cópias desse fragmento e eu consigo identificá-lo. Caso eu não consiga identificar este fragmento da minha amostra, é porque este fragmento não está lá, então a amostra não está contaminada com o vírus. Então é uma técnica bem simples, de certa forma rápida, que nos permite grandes aplicações no diagnóstico e na biologia molecular. Para a gente falar da PCR, a gente precisa lembrar um pouquinho como que a célula faz a replicação. Então eu peguei aqui um vídeo do YouTube e vou mostrar rapidinho para vocês, somente a parte inicial, para que a gente lembre algumas coisas que a célula faz quando ela vai replicar o DNA. A gente não pode esquecer que o DNA é uma hélice formada por duas fitas. Essas duas fitas são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E elas interagem entre si, a adenina e a timina e a citosina com a guanina, ao longo de toda a molécula de DNA, unindo as duas fitas. Além disso, a gente não pode esquecer que essas fitas ficam de forma antiparalelas, ou seja, enquanto uma tem a extremidade 5' à esquerda e 3' na direita, a outra está invertida. E é assim que é o normal. Quando a célula vai replicar o DNA, ela precisa abrir a molécula de DNA. Quem faz isso é uma enzima chamada helicase, que quebra as ligações de hidrogênio entre as bases, separando as duas fitas. A partir daí vem uma enzima chamada de primase. Ela é uma RNA polimerase e ela vai sintetizar um pequeno fragmento de RNA nas fitas. Esse pequeno fragmento vai servir como suporte para a DNA polimerase se ligar. Além disso, esse fragmento recebe o nome de primer. A DNA polimerase consegue se ligar ao primer e à fita molde e a partir daí ela consegue sintetizar uma nova fita de DNA usando a fita pré-existente como molde.
Ela vai colocando os nucleotídeos de DNA sempre na extremidade 3', fazendo com que a fita cresça sempre no sentido 5', 3'. E assim ela vai indo. Basicamente, a replicação do DNA é assim que funciona. Bom, na técnica de PCR, eu vou imitar essas condições. Então, eu vou ter que colocar em um tubo tudo o que a gente viu agora. Então, a gente vai precisar colocar um primer, uma DNA polimerase, a gente vai precisar colocar os nucleotídeos, a gente vai ter que fornecer uma condição adequada para isso acontecer. Então, lá no meu tubinho, eu vou precisar colocar tudo isso. Eu vou colocar os nucleotídeos separados, então nucleotídeos de citosina, de guanina, de adenina e de timina. Eu vou colocar os iniciadores, que são os primers, mas agora a gente coloca eles na forma de DNA mesmo, então nós vamos fazer primers de DNA e não de RNA. A célula não consegue fazer de DNA e para a gente não faz sentido fazer RNA, para a gente tem que ser de DNA, a gente pede para sintetizar esses primers e a gente compra eles e utiliza eles nessa técnica. Além disso, a gente precisa da polimerase. A polimerase que a gente vai usar é a polimerase da Thermus aquáticos, que é uma bactéria termófila, ela é resistente a altas temperaturas. Então, a gente usa a polimerase dessa espécie aqui, por isso que é conhecida como TAC polimerase. Essas polimerases comerciais que a gente utiliza é conhecida como TAC DNA polimerase. TAC porque é a abreviação de termos aquáticos. A DNA polimerase ela só funciona se ela tiver um cofator. Esse cofator, no caso, é o magnésio, que dependendo da enzima que você compra, né, dependendo do fabricante, pode ser cloreto de magnésio ou sulfato de magnésio. Por último, porém não menos importante, a gente tem que colocar tudo isso num tampão. Então, junto com a polimerase, vem um tampão que você coloca aqui para deixar o pH ideal e as condições favoráveis para a DNA polimerase fazer a amplificação. Você deve estar se perguntando onde está a helicase, que é aquela enzima que abre as fitas de DNA. A gente não usa a helicase aqui, a gente vai usar outra forma. Além disso, nos tubos, a gente precisa colocar o nosso DNA que vai servir de molde, o DNA do qual eu quero amplificar uma determinada região. Então, aqui eu ilustrei o DNA total de um organismo que eu esteja estudando e em rosa está apenas a região que eu quero amplificar, apenas a região do DNA que me interessa, que seria o meu gene de interesse. Eu tenho as duas fitas de DNA aqui, a fita 5', 3' e a outra 3', 5', e ela vai servir então de molde para eu amplificar o gene que me interessa. Lá na célula, a primeira etapa que a célula faz para a replicação é separar as duas fitas. Quem faz isso é a helicase. Aqui nós não temos a helicase porque a gente consegue fazer isso com um processo bem mais simples que é a desnaturação. A desnaturação nada mais é do que o aumento da temperatura. E isso é feito porque as duas fitas de DNA são mantidas por ligações de hidrogênio entre as bases, que são ligações fracas. Essas ligações elas se rompem facilmente com o aumento da temperatura, por isso a gente pode usar esse recurso sem a necessidade de ficar usando mais enzimas. Então, nesse caso aqui, a gente aumenta a temperatura na primeira etapa, que é chamada de desnaturação. Isso faz com que as duas fitas se separem e a partir daí eu abro espaço para que o meu primer possa se ligar. Do mesmo jeito que na célula a primase sintetizava o primer, aqui o primer já está pronto. A única coisa que eu preciso fazer é que ele se ligue. Então, a partir do momento que as fitas se abrem, os primers se ligam às extremidades do meu fragmento de interesse. Então, eu tenho que desenhar dois primers. Um primer que se liga no início do meu gene, em uma das fitas, e um primer que se liga no final do meu gene, na outra fita. Dessa maneira, eu consigo amplificar as duas fitas ao mesmo tempo. Essa etapa é chamada de anelamento, porque consiste no anelamento do primer a fitas moldes. A próxima etapa, então, é a etapa de extensão.
A partir do momento que o primer está ligado às fitas, eu tenho fitas duplas em algumas regiões. Isso faz com que a DNA polimerase consiga se ligar. A DNA polimerase, também conhecida como TAC polimerase, vai se ligar às regiões dos primers e ela vai estender a fita. De forma que agora eu fiz uma amplificação, eu fiz uma cópia do meu DNA molde. Eu quero apenas essa parte que está em rosa. Se você for ver, eu ainda tenho fragmentos de DNA com as partes em roxo, que são as partes que não me interessam. Mas tudo bem, isso é inevitável. E ainda é o primeiro ciclo da minha PCR. Feito isso, eu começo a repetir o processo, fazer esse ciclo novamente. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou de novo voltar para a desnaturação. Eu vou desnaturar as fitas novamente. Desnaturo as fitas, separar um pouquinho mais elas aqui. Feito isso, depois de desnaturar as fitas, eu vou ter o anelamento, ou seja, os primers, novos primers agora vão se ligar a essas fitas. Quando esses primers se ligam às fitas, a DNA polimerase se liga a esses primers e estende as fitas. Se você reparar agora, eu já começo a ter fragmentos que são exclusivamente da região que me interessa. Eu ainda tenho fragmentos que têm regiões que não me interessam, mas já no segundo ciclo eu já começo a ter fragmentos que têm apenas a região do meu gene de interesse. Só para não ficar muito poluído aqui no slide, eu vou pegar apenas essa amostra aqui. O mesmo vai acontecer para todas as outras moléculas que estão aqui, para todas as outras moléculas que estão no tubinho, mas eu vou isolar só essa daqui. Ao isolar ela, eu repito novamente o procedimento. Faço a desnaturação, faço o anelamento e faço a extensão. No terceiro ciclo, eu já tenho uma molécula de DNA que tem o tamanho que eu quero. Já tem apenas o gene de interesse ou fragmento de interesse. Eu ainda tenho moléculas que têm fragmentos que não me interessam, mas agora eu já tenho moléculas de DNA inteiras que são apenas a região do DNA que me interessa. E eu vou repetindo esses ciclos, 2, 3, 4, 5, a gente chega a repetir de 30 a 35 vezes, de forma que a cada repetição eu começo a ter cada vez mais a região do DNA que me interessa ali no meu tubinho. Dessa maneira, eu amplifico o fragmento de DNA que me interessa, imitando a replicação que a célula faz. Bom, como que eu coordeno esses ciclos? A PCR passa por essas 5 etapas. A primeira etapa, chamada de inicialização, é a etapa em que eu desnaturo o DNA por bastante tempo. Então, eu coloco o DNA a 95 graus Celsius por 5 minutos, primeiro para garantir que eu vá desnaturar todo o DNA, porque eu estou com o genoma todos esses de um organismo. Então, eu levo bastante tempo para que a célula, para que eu consiga garantir que eu estou desnaturando todo o DNA. E também para matar algum micro-organismo que possa estar contaminando ali a minha amostra. Esses 5 minutos servem então para essa desnaturação inicial. A partir daí, eu começo efetivamente o ciclo da PCR. E eu começo com a desnaturação, que é manter este DNA a 95 graus Celsius por mais 1 minuto. Isso faz com que o meu DNA fique bem desnaturado. A próxima etapa é a etapa de anelamento, que é a hora que o primer vai se ligar às fitas. Esse momento aqui a gente deixa em torno de 1 minuto e meio mais ou menos, e a gente baixa a temperatura. Essa temperatura vai de 50, 60, 65 graus Celsius. A temperatura ideal é 55, nem sempre a gente consegue chegar nessa temperatura por conta das características do primer. Mas a gente abaixa um pouquinho a temperatura para garantir que os primers consigam se ligar ao DNA sem que o DNA consiga se ligar totalmente nele mesmo. Dessa maneira, nessa temperatura média aqui, eu garanto que os primers se liguem ao DNA e as fitas de DNA se mantenham separadas para que o primer se ligue. Então, a gente deixa mais ou menos 1 minuto e meio para esse processo.
Depois disso vem a etapa final, que é a extensão, que é o momento em que a DNA polimerase, também conhecida como Taq polimerase, vai se ligar aos primers e estender as novas fitas, sintetizar as novas fitas. Essa região essa etapa ela é bem variável. A temperatura vai correr de 68 a 72 graus, dependendo da enzima que você está utilizando. Então, se é uma enzima caseira, se é uma enzima comercial, se é uma enzima proofreading, se é uma enzima high fidelity, enfim, existem vários tipos de TACs e dependendo do fabricante, você vai usar a temperatura que o fabricante está sugerindo. Além disso, você também tem que consultar no manual da enzima qual é a velocidade de síntese dela, para que você possa coordenar o tempo que você vai deixar a extensão. Tem enzimas que sintetizam 500 pares de base por minuto. Então, se seu fragmento tem menos de 500, você pode deixar por 1 minuto. Mas existem enzimas que sintetizam 1.500 bases por minuto, ou seja, o triplo. Então, você tem que tomar cuidado para você não deixar aqui fragmentos muito pequenos por muito tempo. Então, de acordo com a capacidade, a velocidade da enzima, e o tamanho do seu fragmento, você vai calcular o tempo de extensão. Feito isso, você repete o processo, você repete o ciclo. Você submete novamente a sua amostra a uma desnaturação, anelamento e extensão. Você programa isso no termociclador para que ele repita isso cerca de 30, 35 vezes ou quantas vezes lhe for necessário. Lembrando que não é bom passar de 35 porque senão os seus reagentes vão acabando, certo? E aí a DNA polimerase vai errando, gerando então erros na sua amostra. Então, em torno de 35 vezes você repete o processo. Feito isso, tem uma etapa de terminação que você deixa também na temperatura adequada da enzima por mais 5 minutos para que ela possa então finalizar as extensões. Terminada a PCR, você pode remover imediatamente a sua amostra do termociclador ou, se você for deixar um tempo, programa o termociclador para assim que a reação acabar, deixar a amostra em 4 graus Celsius para manter e conservar a amostra. Basicamente, a técnica de PCR é isso. Ela nada mais é do que uma sequência de eventos que desnaturam, anelam e estendem. Desnaturam, anelam e estendem. A qualidade da nossa PCR depende muito dos primers. Então, a gente precisa saber como que a gente desenha os primers para uma PCR. Então, os primers, eles devem se ligar às fitas de DNA, mais especificamente no início e no final do seu fragmento de interesse. Aqui eu tenho as duas fitas do meu DNA molde, a fita de cima é a fita codificante e a fita de baixo é a fita complementar. Então, a fita que carrega a informação do gene é a fita de cima. Mas a fita de baixo é que é usada como molde para a RNA polimerase quando eu preciso transcrever esse gene. É recomendado que você faça um primer para cada fita. Um primer para a fita molde e um primer para a fita codificante. E, obviamente, que seja um no início e outro no final. O primeiro primer que a gente desenha é o primer Sense. O primer Sense, ele tem a sequência exata da fita codificante. Ele vai trazer a informação da fita codificante porque ele deve se anelar à fita complementar. Então, ele vai ser complementar à fita complementar. Ou seja, ele vai ser igual à fita codificante. O outro primer é o primer antisense. O primer antisense deve se ligar à fita codificante, então ele é complementar à fita codificante. Então ele pega o final do gene e complementar a essa fita codificante. Quando você vai pedir para sintetizar um primer, para a empresa sintetizar o primer, você manda a sequência de bases e a empresa sintetiza. Então, você vai mandar essa sequência aqui do primer sense e muito cuidado com o primer antisense, porque o primer antisense a gente sempre tem que mandar no sentido 5 linha, 3 linha.
Toda a sequência de DNA a gente manda para sintetizar sempre a sequência do 5' para o 3'. Então, quando você vai escrever a sequência do primer antisense, você não vai escrever lá A, G, C, A, T, G, C, A, T. Você vai escrever T, A, C, G, T, A, C, G, A. Ou seja, você vai escrever no sentido 5', 3'. Então, muito cuidado quando você vai citar os primers antisense, porque o primer antisense, ele tem que estar no sentido 5', 3' descrito, tá certo? Bom, quais são as características que eu tenho que pensar no meu primer, certo? Primeiro, o tamanho. O tamanho, geralmente, a gente trabalha de 18 a 25 nucleotídeos, ou seja, 18 a 25 bases. Pode ser menos, pode ser mais, esse é o ideal, tá? Mas também tem que tomar muito cuidado. Muito pequeno, esse primer vai anelar em qualquer região do DNA e você vai amplificar coisas que não são de seu interesse. Muito grande, ele vai ter alguns problemas com os dois itens aqui de baixo que eu já cito, além de ele ter dificuldades de anelar e você também pode ter um rendimento muito baixo do seu fragmento de DNA, da sua amplificação. Outra coisa que você deve se preocupar é a temperatura de melting. A temperatura de melting é a temperatura em que 50% do seu primer estaria ligado à fita de DNA, ou seja, 50% das suas moléculas estão ligadas e 50% não estão. A temperatura de melting ideal, que é aquela que a gente usa no anelamento, é em torno de 55 a 65. Mas aquilo que eu falei, isso é variável, depende do primer. Às vezes tem primer que você vai trabalhar com 54, 53, 52. Aqui, para subir, tem que tomar muito cuidado, porque se você estiver usando uma enzima que faz a extensão em 68 graus, você está muito perto da temperatura da enzima. Então, na PCR, você pode confundir, né, as reações pode se confundir entre anelamento e extensão e elas vão se sobrepor e a amplificação vai dar errado. Então, evitar definitivamente passar de 65. Tentar ficar ali no máximo 60, 62, porque mais que isso você vai começar a beirar a temperatura de extensão. E aí pode cometer um erro, certo? Outro cuidado que a gente deve ter é com a concentração de GC. A concentração de GC é a quantidade de citosina e guanina que tem na amostra, né, no seu primer. Se você colocar muito GC, a temperatura de melting do seu primer vai lá em cima. Por quê? Porque a temperatura de melting é baseada no número de ligações de hidrogênio que as bases fazem. Então, se eu colocar muito GC, eu vou ter muita ligação de hidrogênio, minha temperatura de melting vai muito alta. Além disso, fica muito difícil separar as fitas e a minha temperatura de desnaturação às vezes pode não ser muito eficiente se eu começar a ter 80, 90% de GC. Então, o certo é manter a concentração de GC entre 40 e 60. E a perfeição se dá quando você consegue manter o equilíbrio entre essas três características do seu primer. Coisas que você deve evitar no seu primer é que ele forme hairpins, dímeros e heterodímeros. O que é isso? Hairpin são grampos. É quando o primer se liga nele mesmo, ele dobra e ele anela com ele mesmo. Se ele tiver características que favorecem ele de se ligar nele mesmo, ele vai se ligar nele mesmo e não vai se ligar à fita de DNA. Então ele forma grampos, ele dobra nele mesmo e não se liga ao DNA. Você perde rendimento, perde eficiência da sua PCR. A dimerização é quando os primers senses começam a se ligar nos primers senses ou os antisenses nos antisenses. Ou seja, eles começam a se ligar entre eles e aí, novamente, eles vão preferir se ligar neles do que se ligar no DNA. Você perde primer, perde rendimento e qualidade da sua PCR. E os heterodímeros é quando o primer sense se liga no antisense. Então, se o sense for complementar ao antisense, corre muito risco deles se ligarem entre eles e, novamente, não se ligam ao DNA, a amplificação não ocorre de forma eficiente. Todos esses dados você pode analisar no programa Oligo Analyzer, que vai permitir que você identifique essas características do seu primer e que possa corrigi-las
em tempo antes de mandar sintetizar para garantir a melhor qualidade do seu primer. Então essas são as principais características para um desenho de primer para que a nossa técnica de PCR seja bastante eficiente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!